Oi, eu acabei de chegar agora de Valinhos, estive acompanhando lá as questões envolvendo a morte de um trabalhador rural sem terra. Mandei alguns vídeos para vocês durante o dia, mas eu queria fazer essa reflexão agora, ainda no embalo da emoção de todo esse dia, para a gente poder refletir sobre uma coisa que eu acho que é muito importante e que me tocou profundamente. Hoje pela manhã foi assassinado um trabalhador rural sem terra. Luiz Ferreira tinha 72 anos e estava muito feliz porque depois de 71 anos, enfim, ele foi alfabetizado. Dá para vocês tentarem imaginar o que significa isso? 71 anos sem nada na vida fazer muito sentido. Porque a pessoa que não sabe ler, não sabe se posicionar no mundo. Claro que tem outra forma de conhecimento, outra forma de identificação do mundo, mas é um mundo à parte. Saber ler, escrever, saber dominar pelo menos a linguagem, te coloca como parte daquele mundo, que se decifra pela interpretação das letras, dos sinais que as letras representam. E Luiz estava muito feliz e cheio de esperança na luta pela sua terra, a terra prometida. Ele teve a sua vida ceifada por um ato absurdo. De forma pacífica, os trabalhadores sem terra protestavam pelo direito à água, para que a prefeitura de Valinhos levasse água até o acampamento. E de forma absolutamente irracional, um homem chamado Léo Luiz Ribeiro avança com o seu carro sobre a multidão, ferindo alguns e levando à morte o Luiz Ferreira. Vejam, duas pessoas que perdem a sua vida. Na delegacia, enquanto a gente aguardava a apuração, a elaboração do boletim de ocorrência, a gente percebeu o movimento da família do assassino. Não tem outra palavra, o homicida. O desespero. A sua esposa, uma senhora aparentemente pacata. Os diálogos apresentavam, por exemplo, um desconhecimento sobre que tipo de advogado buscar. Sabiam que precisavam garantir algum tipo de defesa, mas não sabiam bem como se locomover. A mim, e eu posso estar profundamente errado, pareceu-me uma família de classe média, que talvez nunca tivesse precisado entrar numa delegacia, e que naquele momento se vê diante de uma situação absurda. Um homem de 60 anos tornara-se um homicida, e responderá diante da justiça por o assassinato de um outro homem. Depois a gente foi procurar no Facebook do homicida, do Léo Ribeiro, e a gente viu que o Facebook era permeado de postagens de violência, no estilo mais cru do bolsonarismo. A página já foi apagada, a gente printou algumas coisas, e eu fiquei a pensar, por que tanto ódio? Porque o discurso do ódio impulsionou aquele homem a jogar seu carro sobre outras tantas pessoas. O que passava na cabeça desse cara? Que discurso o autorizou a desracionalizar o seu gesto? Ou seja, não racionalizar o seu gesto. Impulsionado por um ódio irracional, cego, resulta por ceifar a vida de uma outra pessoa que ao mesmo tempo ceifa a sua própria vida. Um homem de 60 anos que vai justamente, de forma, nos marcos da lei, responder pelo crime que cometeu. Ainda que o trabalhador sem terra não possa mais ter direito algum, senão ao enterro digno, à altura da sua dignidade de um homem de 72 anos que se descobre potente ao descobrir as letras e ao se revelar para o mundo da linguagem escrita. Esse outro, motivado por discursos de ódio, que estimulava uma política de armas, ou pior, uma política de negação do outro. E eu fiquei a pensar, o que será que passa na cabeça deste homem que agora está preso? Peso que trará para sua família? Uma vida que se destrói, embora por absoluto ato de deliberação própria, e que vai cumprir a pena na justiça, como deve ser cumprida, sim, mas que não deixa de nos causar uma reflexão, e é essa reflexão que nesse momento
ainda sobre o impacto desse dia tão pesado, eu gostaria de fazer com vocês. Por exemplo, eu vejo alunos que defendem o porte e a posse de armas. E eles dizem, é preciso ter alguns critérios, professor. Não é automático. E repetem os critérios que já estão dentro do Estatuto do Desarmamento. Embora sejam aguerridos defensores do fim do Estatuto do Desarmamento. Ou seja, sequer leram o Estatuto do Desarmamento, mas tem uma posição fechada, uma opinião formada, convicta, de que tem que acabar o Estatuto do Desarmamento para resolver os problemas de segurança pública, armando a população, ainda que a contrapartida seja justamente a concretização daquilo que já está no Estatuto do Desarmamento. E a minha reflexão é, a que custo estamos levando a nossa sociedade para atitudes tão irracionais? Muitos pagarão por isso. Alguns com a própria vida, como o caso do trabalhador sem terra. Outros com a própria vida, como o caso do homicida, que matou um trabalhador sem terra, impulsionado por um discurso de ódio irracional, que nos devolve uma condição pré-civilizatória e, ao mesmo tempo, não nos leva a lugar nenhum. Esse dia foi um dia muito duro, mas que pelo menos pode nos fazer pensar, refletir sobre quais caminhos o Brasil está escolhendo para si. E eu queria dividir essa reflexão com todos vocês. Goste ou não goste do Bolsonaro, goste ou não goste do PT, ou de qualquer outra força política, há que se ter ainda e fortemente a capacidade de raciocinar em prol da civilização humana. Que a dor do dia de hoje, que a dor dos familiares do trabalhador sem terra, Luiz Ferreira, e que certamente é a dor dos familiares daquele que o ceifou a vida, possa pelo menos nos fazer refletir sobre as dores diárias que estamos tendo ao longo dos últimos meses neste país. Um grande abraço a todos e todas.